Pois é, meus amigos, finalmente o desgoverno Lula foi colocado contra a parede. Eles estão desesperados, principalmente por conta da CPI do MST, que está trazendo à tona fatos cabulosos, né? Antes de ontem, por exemplo, a senhora Vanusa, uma ex-integrante do MST, compareceu à CPI e expôs questões ali inacreditáveis de tão absurdas, como, por exemplo, que ela sofria ameaças, que ela era obrigada a votar nos candidatos que eles indicavam, caso contrário ela podia perder a sua casa, perder a sua terra e tudo mais, né? Dentre outras questões aí extremamente preocupantes. E a gente sabe que esses movimentos aí sociais, né, MST e afins, tem ali um bracinho de ligação com o PT, com esse desgoverno que aí está, né? Lamentavelmente. Bom, alguns fatos me mostram realmente que o desgoverno estava na parede, né? Lamentavelmente parece que não está mais. E é justamente por essa e outras questões que eu acredito que o desgoverno estava contra a parede e teve que reagir. Mas foi justamente nessa reação que muitas coisas obscuras foram expostas, como, por exemplo, os verdadeiros traidores e outras questões aí que a gente precisa comentar. É importante que você assista esse vídeo até o final, compartilhe ele e deixe o seu like desde já para que ele chegue ao maior número possível de pessoas, tá certo? Vamos começar aqui falando de Arthur Lira, que no dia de ontem simplesmente anulou a convocação de Rui Costa, integrante do governo Lula e ex-governador da Bahia, né? Então, ele iria comparecer na CPI do MST para dar explicações acerca do aumento do número de invasões na Bahia. Então, há fortes indícios aí de que isso ocorreu por leniência do governo, porque o governo da Bahia, à época, Rui Costa, permitiu que isso acontecesse, né? Então ele seria inquirido a respeito disso. O desgoverno sabia que seria um grande risco ele comparecer lá, né? Porque ele não poderia mentir no âmbito da CPI e que, portanto, isso poderia, de certa forma, ser atrelado ao desgoverno Lula. Então articulou para evitar que isso acontecesse, né? Articulou como? Bom, o Lira pode falar disso melhor do que a gente, não é mesmo? Porque a gente sabe, olha só, são as coincidências cabulosas novamente batendo a porta, né? Há uns meses atrás, todo mundo se lembra da operação da Polícia Federal que mirou aí aliados de Arthur Lira lá no Alagoas. Coincidência? Talvez sim, talvez não, não é? Mas isso aconteceu. Agora o assunto meio que deu uma esfriada, não é mesmo? Pois é, nós temos outra coincidência cabulosa aqui. Vejam só. Empresa de filho de Lira negocia publicidade com órgãos do governo. Omnia 360 intermediou acordos com o Ministério da Saúde e Secom no valor de 8,5 milhões, né? A empresa Omnia 360, criada por Arthur Lira Filho, 23 anos, filho do presidente da Câmara, Arthur Lira, negociou acordos de publicidade com a Secom, né, que é a Secretaria de Comunicação Social, e com Ministérios da Saúde e da Educação, além de bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Olha só, cara, o filho do Lira, aos 23 anos, é um prodígio, né? O cara é ali um mega empresário, tá negociando diretamente com o governo, com ministérios, e engraçado que ele só negocia também com bancos públicos, né? Bancos públicos que tem ali não um dedo, mas um braço inteiro do governo, que é a Caixa e o Banco do Brasil. Cara, isso aqui é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Quer dizer, aí você vê essas notícias envolvendo a Polícia Federal, Arthur Lira, e agora essa notícia aqui do filho do Arthur Lira negociando ali com instituições ligadas ao governo, né, com ministérios e empresas públicas e tudo mais. E eu te pergunto, cara, será que tudo isso são coisas isoladas? Será que é só uma coincidência? O filho do Arthur Lira ser um prodígio, né, ser um empresário aí prodígio e tá negociando direto com o governo? Será que foi coincidência aquela operação da PF? Né? A coisa meio que ter dado uma esfriada? Não sei, né? Mas algo que a gente pode afirmar com clareza aqui é que, sim, a articulação do Lira no dia de ontem para anular a convocação do Rui Costa para a CPI da MST, essa foi uma grande coincidência, né? O deputado Ricardo Salles até se posicionou, né? Hoje, no caso ontem, ouviríamos o ministro Rui Costa, porém, o medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir a sua vinda. Conseguiram, mas o ditado já diz que quem não deve, não teme. E se teme é porque deve, né? Inclusive eu falei isso no vídeo de ontem, de fato, né? Quem não deve não teme. Por que o Rui Costa não foi lá? Por que o governo Lula articulou tanto para impedir que o Rui Costa comparecesse, né? Por que agora eles estão tentando, e ao que parece vão conseguir, minar a CPI do MST, que tem dado frutos até agora?
A dona Vanusa falando antes de ontem foi um perigo. Eu tenho certeza que muita gente está sem dormir até agora. Porque eu acredito em tudo que ela falou. Eu não duvido de nada, né? Rola ameaça, rola chantagem, rola crimes até mais graves que a gente nem pode falar aqui. Lá nesses acampamentos rola, ela falou tudo isso, expôs, né? Eu não duvido daquela mulher, mas nem por um segundo. Ela, pra mim, falou toda a verdade, né? Expôs vídeos, colocou fotos, imagens e tudo mais, né? Isso precisaria ser investigado e por isso a gente esperava que essa CPI fosse prorrogada por mais 3 ou 6 meses, né? Infelizmente, ao que parece, isso não vai acontecer, porque agora o desgoverno, graças aos traidores da nação, vão dominar a CPI do MST. E aí vem a outra questão que eu venho trazer para vocês, né? Olha essa notícia aqui, ó. Republicanos retira 2 integrantes da CPI do MST. Partido negocia posições no governo Lula. Bom, Republicanos é presidido pelo Marcos Pereira, né? Bispo Marcos Pereira. Então, para você que é cristão principalmente, tá? Frequenta Universal, porque parece que o Marcos Pereira é ligado à Universal, né? Bom, você que acha que esse cidadão é um cristão, é um conservador, é alguém íntegro, é alguém que busca sempre o melhor, ajudar o próximo e fazer a coisa certa como o cristão deve ser, se enganou, porque Marcos Pereira tá já faz um tempo, tá, pessoal? Eu venho falando dele já faz um tempo. Então, ele era a favor do passaporte da picadinha, portanto era contra a liberdade individual. Ele foi o cidadão que votou a favor e orientou a bancada do Republicanos a votar favorável à reforma tributária que vai beneficiar o governo Lula e não a população. E agora o Marcos Pereira, ele tá num objetivo aí de ganhar o ministério, né? Para poder o seu partido, né? Vocês entendem, né? E ele também quer ser o próximo presidente da Câmara. Ele quer substituir Arthur Lira. Então agora ele abriu as pernas e retirou aí 2 parlamentares da CPI do MST, 2 parlamentares do Republicanos, e substituiu eles. Então, olha só, o Republicanos acabou de fazer isso, porque, claro, o Lula queria uma prova, né, de que o Republicanos ia embarcar nessa de vez. Eles não vão anunciar, olha, agora nós somos base do governo. Não, isso não vai acontecer. Mas vai ser nos bastidores. A partir de agora, a gente vai ver ações como o grande traidor Marcos Pereira, desse tipo, agindo nos bastidores, né? Então o Lula queria uma prova. Não, eu preciso saber se você realmente vai votar comigo, vai andar do meu lado. Ah, então, a partir de agora, eu sei que a CPI do MST tá incomodando vocês, então eu vou retirar os meus 2 parlamentares de lá e vou substituir por outros que já estão alinhados aí com o que eu quero. Ou melhor, com o que você quer, não é, Lula? E assim aconteceu. Bom, o mesmo vai acontecer, se já não aconteceu, com o PP. Esses partidos eram base do governo Bolsonaro. Esses partidos eram aliados do governo Bolsonaro. Bolsonaro até jogou o Tarcísio lá no Republicanos, né, porque era para ele sair pelo PL, é uma outra questão, também era para sair pelo PTB, acabou não saindo. Jogou lá no Republicanos por quê? Porque precisava trazer o Republicanos para a base. Não, isso é política, tá, pessoal? A gente precisa trazer os Republicanos para fazer uma campanha, tentar eleger o Tarcísio aqui em São Paulo, que era muito difícil, tentar eleger a Damares, tentar eleger outros senadores em outros estados. Vamos trazer os Republicanos, né? Os caras são ligados ali à igreja, são conservadores, são de direita. Não, vamos trazer os caras, né? Então, por isso o Tarcísio foi lá e embarcou nessa. E aí o Marcos Pereira me vem e dá um chute, né, nas regiões de baixo lá, em todo brasileiro. Em dezenas de milhões de brasileiros, principalmente em nós, cristãos, né? Então, fica aí a dica para vocês nas próximas eleições. A foto dele está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Lembrem-se bem desse cidadão. Eu vou fazer a minha parte e vou relembrando vocês de tempos em tempos, né? Precisamos mandar esse cidadão aí para a lata do lixo da história, para longe da vida pública. Ele que vai pregar, sabe-se lá onde, né? E que os fiéis seguidores dele aí saibam bem quem esse cidadão é. Um falso cristão, um mentiroso e um traidor da nação. É isso que você é, Marcos Pereira. E eu já falei, o espaço aqui tá aberto. Se você quiser dar sua cara a tapa, né? Se tiver coragem de vir aqui debater comigo. Vem aqui, a gente agenda uma live aqui no meu canal mesmo, qualquer dia, né? Qualquer horário. E vamos ver se você vai conseguir dar essas explicações aí do porquê tá se aliando a esse cidadão aí, né? Cristão que se alia, que ajuda, que vota no PT, na esquerda, não é cristão de verdade. Claro, não sou o dono da razão, essa é só a minha opinião, você pode discordar ou não. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.